Bom dia, turma. Sejam todos bem-vindos à disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Eu sou o professor Renan. Esse é o nosso 8º encontro, nós estamos na semana 8, né? Na aula de hoje, a gente vai finalizar a parte de dimensionamento de viga principal em concreto armado. Na aula passada, a gente tinha visto o dimensionamento da armadura de flexão, né? Aí ficou para fazer o dimensionamento dos estribos na aula de hoje. E aí a gente já começa a unidade 3, que vai abordar concreto protendido, ok? Eu já compartilhei os slides com vocês. O chat de perguntas e respostas também está aberto, tá? Então vocês podem mandar as dúvidas conforme elas forem surgindo, ou as contribuições de vocês. Mandar um bom dia aí para o André Matheus, que mandou bom dia aqui no chat. Bom dia, André. Vamos lá para a nossa aula então, né? Que a gente tem bastante conceito, bastante coisa para ver hoje, viu? Vai ser uma aula um pouquinho corrida, mas vamos lá. Então, na aula de hoje, eu quero finalizar o dimensionamento de armadura transversal da nossa ponte e iniciar a unidade 3 com introdução ao concreto protendido. Bom, então nós sabemos lá das disciplinas de concreto 1 e 2 que a armadura transversal, ou os nossos estribos, são as armaduras responsáveis por resistir à força cortante, né, as nossas tensões de cisalhamento. A NBR 6118 de 2014, ela aceita o dimensionamento da armadura transversal através do modelo de cálculo 1, tá? Esse modelo de cálculo 1, ele admite uma treliça clássica, tá? Com diagonais de compressão com inclinação de 45 graus, que serão as nossas bielas de concreto, e montantes tracionados a 90 graus, que serão os nossos estribos, tá? É justamente esse modelo de cálculo 1, talvez o mais utilizado, e esse modelo de cálculo 1 que a gente aprende lá na disciplina de concreto 2, tá bom? Lembrando que nessa treliça clássica, né, os meus banzos superiores estão comprimidos e vão representar aí a parcela de concreto comprimida na minha seção transversal. Os banzos inferiores estão tracionados, tá? E eles são representados na nossa seção pela armadura de flexão, tá? Então, essas trações aqui no banzo inferior são resistidos pelas armaduras de flexão. Os montantes inclinados também estão comprimidos e corresponderão aí às minhas bielas comprimidas de concreto, essas bielas de concreto que estarão resistindo a esses esforços de compressão. E, por fim, esses montantes tracionados a 90 graus, tá? Eles serão aí, né, representados pelos meus estribos, pelas minhas armaduras transversais, tá? São os estribos que irão resistir a essas tensões de tração nesses montantes do meu modelo. O primeiro passo para fazer o dimensionamento dos nossos estribos é verificar a diagonal de compressão do concreto. Tá? Então, eu preciso verificar se o concreto da biela, ali daquela diagonal comprimida, vai se romper ou não. Para isso, eu preciso calcular VRD2, que é a força cortante resistente da biela comprimida de concreto, e verificar se ela é menor do que a força cortante que está atuando na minha viga, tá? A força cortante máxima, no caso. Então, a força cortante resistente da biela comprimida de concreto vai ser igual a 0,27 vezes alfa V2, vezes FCB, vezes BW, vezes D, né, altura útil, onde o coeficiente alfa V2 é função da resistência característica do concreto FCK e é obtido a partir da expressão 1 menos FCK dividido por 250, tá? Lembrando daí aqui também que FCB é a resistência de cálculo do concreto e BW é a largura da viga. D é a altura útil, tá? Aí, depois que a gente verificou a biela de concreto, nós vamos de fato ali calcular a armadura transversal, tá? Para isso, eu vou precisar trabalhar com a força cortante VRD3, que é a força cortante resistente correspondente aí aos meus montantes tracionados, tá? Essa força VRD3 vai ser o somatório de duas parcelas, VC e VSW. VC
vai ser a fração da força cortante que está sendo resistida pelos mecanismos complementares de treliça, tá? Enquanto VSW é, de fato, a força cortante que está sendo resistida pela minha armadura transversal. Logo, eu vou isolar VSW e chego que VSW é igual ao quê? A VRD3 menos VC, a parcela de força cortante resistida pelos mecanismos complementares de treliça. Esse VRD3 eu vou dimensionar para minha pior condição, né? Então eu vou considerar que esse VRD3 é igual à minha força cortante máxima que está atuando na minha viga, certo? Afinal de contas, eu quero que a minha viga resista, né? Eu quero que a força que a minha viga resista, tá? Que no caso os meus estribos resistam, seja a minha força de atuação, né? Minha força de cálculo vai SD. Então, VRD3 eu adoto como sendo a força cortante de cálculo máxima e a parcela VC eu encontro a partir dessa equação, 0,6 vezes FCTB vezes BW vezes D. Tá? Então, 0,60 vezes a força de tração de cálculo do concreto vezes a largura da viga vezes a altura útil. Tá? Essa força de tração, força resistente de tração do concreto, ela pode ser obtida a partir da força de tração média, tá? 0,7 vezes resistência média à tração do concreto dividido por γC. γC é o coeficiente de minoração das resistências, tá? E essa resistência média é 0,3 da resistência característica, tá? A compressão do concreto. A gente vai ver depois na hora de resolver o exercício. Então, no fim, essa resistência de tração vai ser uma função do FCK do meu concreto também, tá? E aí, né, depois que eu encontro o meu valor de VSW, eu já tenho as informações suficientes para calcular a minha armadura transversal, né? A minha armadura de estribos, que vai ser sempre a armadura transversal por metro linear, né? A SW dividido por S, vai ser igual a VSW, que é a minha força cortante que está sendo resistida pela armadura transversal em si, que a gente obteve no slide anterior, né? Dividido por 0,9 vezes a altura útil D, vezes FYD, que é a tensão de escoamento do aço, vezes seno de alfa mais cosseno de alfa, tá? Como o meu alfa é 90 graus, esse somatório vai ser 1, tá bom? E aí eu comparo ainda a minha armadura que eu calculei com a armadura mínima, para saber se a armadura calculada para estribo é superior à mínima, senão eu vou ter que adotar uma armadura transversal mínima, certo? Para calcular essa armadura mínima aqui, ó, eu preciso recorrer a uma tabela de taxas de armadura mínima do concreto, então, em função do aço e da classe de concreto, eu vou encontrar qual que é a taxa ρSW para minha armadura transversal, e aí substituo aqui, multiplico por BW, né, porque seno de alfa a gente sabe que vai ser 1, seno de 90, 1, e aí é só multiplicar a taxa ρSW da tabela vezes a largura BW da viga e eu encontro a minha armadura transversal mínima por metro linear, ok? Vamos resolver nossa situação problema, então? Bom, você é trainee de uma grande empresa de engenharia, está desenvolvendo lá, né, o projeto de uma ponte com um vão interno de 25 metros, é aquela ponte que a gente vem estudando na nossa disciplina. O aço é CA50, o concreto é C40 e o cobrimento das armaduras tem que ser de pelo menos 10 centímetros, tá? É essa viga aqui, né, é uma viga de altura 200 centímetros, nós vamos trabalhar a largura BW dela é 25 centímetros, e nós vamos calcular a sua armadura transversal, considerando as forças cortantes que a gente obteve lá através do cálculo já em algumas aulas anteriores, né, que a gente fez para determinar a força cortante máxima. Lembra? A gente traçou a nossa linha de influência, multiplicou as cargas móveis e permanentes pela nossa linha de influência para obter esses esforços máximos. Nós chegamos a um esforço cortante máximo em função da carga permanente, 641,91, e uma força cortante máxima
em função da carga móvel de 772,88. Né? E aí, a partir dessas forças cortantes máximas, eu vou fazer a minha combinação de forças. A combinação de ações, a gente vai fazer utilizando os mesmos coeficientes da aula passada, tá? Então, para cargas permanentes, a gente vai majorar por um coeficiente de 1,3, tá? E para as ações de carga móvel, as ações variáveis, a gente vai multiplicar por um coeficiente de 1,50. Logo, a minha força cortante máxima de cálculo a partir da combinação das minhas ações vai ser igual a 1,30 vezes 641,91, que é a minha força cortante máxima oriunda das cargas permanentes, mais 1,50 vezes 772,88, que é a minha força cortante máxima em função da carga móvel. Isso vai me dar uma força cortante de cálculo máxima de 1993,80. Tá? Esse aqui é a minha força cortante máxima de cálculo VSD, ok? Aí a gente vai, então, para a primeira etapa de verificação do concreto, das bielas comprimidas de concreto, tá? A gente está passando rapidamente na aula, pessoal, porque é o fim da matéria de dimensionamento de vigas, e vocês já estudaram dimensionamento de armadura transversal e estribos com, profundidade lá em concreto armado 2. Vocês têm uma unidade inteira, que estuda dimensionamento de estribos. Então, aqui a gente não consegue, retomar dentro de pontos, a gente não consegue estudar em detalhe tudo isso. A gente retoma os conceitos, eu apresento as equações e a gente aplica na nossa viga de estudo, ok? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, vai enviando lá no nosso chat de perguntas e respostas. Mas aqui, então, agora vamos verificar o nosso concreto, tá? Para isso, a gente precisa calcular a força cortante VRD2, que é a parcela, a força cortante que a minha biela de concreto é capaz de resistir. Essa força resistente VRD2 é 0,27 vezes alfa V2 vezes FCD vezes BW vezes D. Alfa V2 é o coeficiente igual a 1 menos FCK dividido por 250, tá? No caso, a gente está trabalhando com um FCK de um concreto classe C40, O enunciado nos disse isso. Então, o FCK do meu concreto vai ser 40 MPa. Aqui, para calcular alfa V2, eu preciso entrar com o meu FCK em MPa, tá bom? Aí depois, para calcular a VRD2, eu posso utilizar kN por centímetro quadrado, não tem problema. Mas aqui no alfa V2, para utilizar essa expressão, meu FCK tem que ser em MPa. Tá? Então, 1 menos 40 dividido por 250, eu tenho um coeficiente alfa V2 de 0,84. Aí eu entro na minha equação. VRD2 é igual a 0,27 vezes alfa V2, que é 0,84, vezes o FCD. Aqui é a resistência à compressão de cálculo, Aqui a gente entrou com essa resistência, com o FCK, aqui a gente entrou com o FCK em kN por centímetro quadrado. Aí eu prefiro trabalhar em kN por centímetro quadrado, porque aí eu posso entrar com os meus valores da seção, os elementos geométricos da seção, tudo em centímetros, tá? Então, o livro de vocês trabalha sempre com kN por centímetro quadrado e eu também prefiro. Tá? Para isso, para eu converter essas unidades de MPa, são todas unidades de tensão. Só que para converter MPa para kN por centímetro quadrado, é só dividir por 10. Então, como eu tenho um concreto classe C40, 40 MPa de FCK, quando eu dividir por 10, eu entro aqui com o meu FCK em kN por centímetro quadrado. Então, 40 dividido por 10, 4. Tá? Então, 4 kN por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente de minoração do concreto, que é 1,40. Tá? Então, aqui eu encontro a minha resistência à compressão de cálculo, dividindo o FCK por 1,40. Tudo isso vezes BW, que é a largura da viga, 25 centímetros, daí eu entro em centímetros, E a altura D, a altura útil, que é o quê? 200 centímetros, que é a altura da viga, menos 10 centímetros de cobrimento ali, Então, 190 centímetros de altura útil.
Dessa maneira, a minha força resistente VRD2 é 3.078 kN. Ora, a minha força cortante atuante é 1993,80, né? A minha biela comprimida resiste até a 3.078. Então, ok, meu concreto está verificado, ele não irá se romper. Agora, para dimensionar a nossa armadura ASW, o primeiro passo é calcular a parcela de força cortante VC, que é aquela força cortante resistida pelos mecanismos complementares da treliça clássica. A gente precisa descontar essa força, né? Então, VC é 0,60 vezes a resistência à tração de cálculo do concreto. Como que é essa resistência à tração? É 0,7 vezes a resistência média dividido por gama C. Essa resistência média, ela pode ser calculada a partir do FCK do concreto. Tá? A resistência média é 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, eu só substituo aqui o FCK por 40 MPa, né? E encontro a partir dessa equação que a minha resistência à tração de cálculo é 1,75 MPa. Aí, eu entro com essa resistência aqui no meu cálculo de VC. VC, então, é 0,60 vezes a resistência à tração, que é 1,75 MPa, ou, se eu dividir por 10, é 0,175 kN por centímetro quadrado, né? Dividir por 10 para entrar com outra unidade aqui, vezes a largura da viga BW, que é 25, vezes a altura útil, que é 190. Isso me dá uma força cortante VC de 498,75 kN. E aí, a partir da minha força VC, eu encontro a parcela da força VSW, que será resistida pela armadura transversal em si. Tá? Então, VSW é igual a VRD3, que é igual à nossa força cortante máxima de cálculo, 1993,80, menos, aí eu desconto a parcela de VC, né, que nós calculamos no slide anterior, ó, é 498,75. Ou seja, a minha força cortante VSW é igual a 1.495,05 kN. E aí eu entro com essa força cortante na minha equação de cálculo de armadura transversal. A SW é igual a força cortante VSW, que é 1.495,05, dividido por 0,9 vezes a altura útil D, que é 190 centímetros, vezes FYWD, que é a tensão de escoamento. Nós estamos trabalhando, né, ó, com aço CA50, tá? O aço CA50, ele vai resistir a 500 MPa ou 50 kN por centímetro quadrado, né? Então, aí eu pego a resistência do aço, a tensão de escoamento do aço, que é 50 kN por centímetro quadrado, e vou dividir pelo coeficiente de minoração do aço, que é 1,15. Tá? Então, esse 43,5 é 50 dividido por 1,15, tá bom? É a tensão de escoamento do aço, é a 50. E aí tudo isso vezes seno de 90 mais cosseno de 90, que vai ser 1. Qual que é a resposta que eu tenho, né? Qual que é a minha armadura transversal aqui? Dá um total de 0,20 centímetros quadrados por metro. Só que aí eu preciso verificar se essa armadura transversal é maior do que a armadura mínima, tá? A armadura transversal mínima. Então, eu venho aqui no cálculo da armadura mínima. E, bom, eu vou na tabela de taxa de armadura mínima. Eu estou trabalhando com o aço CA50 e o concreto C40. Tá? Então, eu cruzo aqui para encontrar essa taxa. Eu estou trabalhando com uma taxa de 0,1404. Aí, só substituo na equação. ρSW é 0,1404, BW é 25 centímetros, né? É a largura da alma da minha viga. Alfa é 90, né? Seno de 90, que é 1. E aí o que eu estou obtendo é justamente aqui, ó, ASW sobre S, que é a minha armadura mínima por metro linear, tá? Basta multiplicar a taxa pela largura da viga. 0,1404 vezes 25, tá?
Então, a minha armadura mínima vai ser 3,51 centímetros quadrados por metro. Opa! Então, aqui, veja só, a armadura transversal que eu calculei era de apenas 0,20 centímetros quadrados por metro. No entanto, a armadura mínima que a norma exige é 3,51 centímetros quadrados por metro. Logo, eu não vou adotar essa armadura calculada, né? Eu vou adotar a armadura mínima como sendo a minha armadura transversal para a viga principal da minha ponte em questão, tá? Essa vai ser minha armadura mínima, 3,51 centímetros quadrados por metro. E aí a gente escolhe uma bitola para fazer os estribos e calcula, né, quantos estribos eu vou ter por metro linear e o espaçamento entre os estribos também. Aí conforme a gente faz mesmo, né, seguindo o procedimento geral, igual a gente fez em concreto 2, ok? Bom, pessoal, eu vou fechar, então, o dimensionamento dessa viga. Vamos entrar em concreto protendido. Antes disso, eu quero abrir, né, como a gente está encerrando esse conteúdo, eu quero abrir alguns minutinhos para dúvida, tá? Uns 3, 4 minutinhos para as dúvidas, e daí a gente começa a unidade 3, que é concreto protendido, tá? Então, vou dar uma olhada aqui no chat de perguntas e respostas. Nicolas mandou um bom dia, Nicolas. Por enquanto não recebemos nada, mas nós fechamos, tá, pessoal? Com o cálculo aí da armadura transversal, a gente fecha o dimensionamento da nossa viga principal em concreto armado, tá? E nós fizemos o dimensionamento da viga principal, né? Mas nós seguimos todo o passo a passo de dimensionamento de vigas, né? Desde lá de levantamento de carga permanente, carga móvel, né, em função do trem tipo, levantamento das solicitações máximas de força cortante, momento fletor, dimensionamento da armadura de flexão, dimensionamento da armadura transversal, né, que vai resistir à força cortante. Então, nós temos um dimensionamento completo aí dessa viga principal, tá? E encerramos a unidade 2, que trabalha com concreto armado. Agora a gente vai entrar numa outra coisa ali, né? Num outro conceito. Nós vamos trabalhar com concreto protendido, tá? Então, eu vou deixar alguns minutinhos aí, vou ficar de olho e eu volto já, tá? Ficaram com alguma dúvida até aqui? Que agora a gente já vai entrar em um assunto novo, que eu acredito também ser novo, né, para a maioria de vocês. Vocês com certeza já ouviram falar de concreto protendido, mas agora a gente vai estudar mais a fundo essa tecnologia. Não recebemos nenhuma dúvida, pessoal. Eu vou dar continuidade então, tá? Vou entrar em concreto pretendido.
De qualquer maneira, tá? Vocês podem ir mandando as dúvidas aí, no final da aula a gente dá mais uma olhada, e também vocês podem entrar em contato comigo pelos meios de comunicação da disciplina, certo? Vamos lá, então. Concreto protendido, assunto novo, unidade 3 do livro didático. A NBR 6118 de 2014, que é a norma, né, para estruturas de concreto, ela vai definir concreto protendido da seguinte forma: os elementos de concreto protendido são aqueles em que parte das suas armaduras é previamente alongada por meio de equipamentos especiais de proteção, com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou mesmo limitar o desenvolvimento de fissuras e deslocamentos da estrutura, propiciando assim um melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. Então, é uma tecnologia que vai alongar a parcela dessas armaduras com a finalidade de evitar, limitar o desenvolvimento de fissuras e deslocamentos. Antes da gente entender com detalhe aí essa definição, eu acho muito importante a gente compreender o conceito geral da proteção. Então, vamos pensar o seguinte, ó. O concreto, nós sabemos que o concreto é um material que resiste bem à compressão, mas não resiste à tração, certo? O concreto, né, não é capaz de resistir à tração, tanto que no concreto armado, a gente insere armaduras de aço justamente para resistir às tensões de tração, né? Nesse nosso material composto concreto armado, o concreto está resistindo às tensões de compressão e o aço está resistindo às tensões de tração. Tensões essas que vão surgir, né, em função da flexão, dos esforços de flexão. Mas lembrando lá, né, que a flexão, o que a flexão faz? Ela vai tracionar a parcela da seção transversal e comprimir a outra parcela da seção transversal. Muito bem, agora vamos pensar o seguinte: e se eu conseguisse eliminar as tensões de tração na minha peça, tá? Se eu conseguisse eliminar, seria muito positivo, né? Porque daí eu teria toda a seção transversal da minha peça, né? Todo o meu elemento sujeito a tensões de compressão, ou seja, o meu concreto teria finalidade estrutural em toda a sua seção. Então, se eu conseguisse eliminar ou reduzir ao máximo as minhas tensões de tração, isso seria muito positivo. Porque pensa bem, né? Ó, deixa eu fazer um desenho aqui no quadro mesmo. Pensa bem. Opa. Na nossa seção, vamos pensar numa seção retangular aqui de concreto, né? Ela vai estar sujeita aqui eu tenho a minha linha neutra, ela vai estar sujeita à compressão em uma parcela e a outra parcela vai estar tracionada, né? Então, daí eu vou ter aqui a minha armadura que vai estar resistindo à tração. Só que todo o concreto que está abaixo da minha linha neutra, que é a região que está tracionada, né? Todo esse concreto aqui, ele não tem função estrutural nenhuma, porque ele não resiste às tensões de tração. Então, a única parcela da seção de concreto que de fato está tendo função estrutural é essa parcela de concreto que está comprimida, né, acima da linha neutra. Então, olha que interessante seria se eu conseguisse eliminar essas tensões de tração, né? Eu teria daí toda a minha peça comprimida e uma seção inteira de concreto contribuindo ali, de fato, trabalhando na resistência estrutural do meu elemento. É isso que a proteção faz, tá? Basicamente, é isso que a proteção faz. Ela vai usar um artifício que vai buscar reduzir as tensões de tração. Mas como que eu faço isso? Para reduzir as tensões de tração, eu aplico um estado prévio de tensões. Um estado prévio de tensões de compressão na região que futuramente será tracionada, tá? Então, veja bem, antes de carregar o meu elemento, carregar a minha estrutura, a minha viga, por exemplo, o que eu faço? Eu pego essa viga, aplico uma força de proteção, que é esse estado prévio de tensões, eu tensiono essa viga, eu comprimo essa viga nessa região que futuramente será tracionada, né? Então, a minha viga, quando ela vai ser carregada pelas suas cargas, ela já está comprimida, tá? Ela já está tensionada por compressão naquela região, e aí quando ela receber as cargas do seu carregamento, esses carregamentos vão gerar atração naquela região, só que aí
eu vou ter o somatório, né, daquela tensão prévia de compressão, mais a tensão de tração que o carregamento gerou na minha viga, e aí quando eu somo essas tensões, essa tensão prévia de compressão com a tensão de tração dos carregamentos, eu tenho uma tensão nula de tração, tá? Ou uma tensão mínima, né? Então, o que eu busco é justamente reduzir essas tensões de tração comprimindo a minha viga previamente, né? Aplicando esse estado prévio de tensões. Basicamente é esse o conceito fundamental da protensão, tá? É um artifício que vai introduzir na estrutura um estado prévio de tensões capaz de melhorar a sua resistência e o seu comportamento quando em condições de carga, tá? É o que a gente consegue enxergar através dessa figura, certo? No concreto protendido, a gente vai buscar diminuir ou zerar as tensões de tração provenientes dos carregamentos. Esse é o nosso objetivo, tá? Nos casos de protensão completa, eu tenho as tensões de tração zeradas, nulas. Eu tenho só tensão de compressão, tá? Aplicam-se cargas de compressão na região da seção transversal, que será tracionada pelas minhas cargas quando a minha viga for carregada, né? Então, veja aqui, ó, nessa figura a gente consegue enxergar certinho. Nós temos a nossa viga, que futuramente, né, quando ela estiver na sua posição ali, quando ela estiver com a sua situação de carregamento, ela vai ser carregada por uma carga vertical que vai gerar, né, tensões de tração e compressão em função da flexão, né? Tá. Então, o que que eu faço? Eu inicialmente aplico uma força de protensão nessa viga, tá? Então, eu comprimo, ó, em especial, a região que futuramente vai ser tracionada, né? Quando eu comprimo, quando eu aplico essa força de protensão, eu estou gerando um estado prévio de tensões em função da minha carga de protensão P, né? Esse estado prévio vai gerar o quê? Uma compressão, né, grande aqui dessa região que futuramente será tracionada, e como essa força não tá sendo aplicada no eixo da minha viga, né, ela vai acabar causando um pouquinho de tensão de tração aqui. Só que tudo bem, porque essa tensão de tração vai ser pequena, vai ser controlada, e ela vai depois se equilibrar com a tensão de compressão das cargas, né? Então, esse aqui é o diagrama de tensões para minha carga de protensão. Aqui está a minha tensão de compressão que eu apliquei na região. Aí, quando a minha viga for carregada pela carga Q aqui, né, eu vou ter um diagrama de tensões, que é o que a gente conhece, né? Ó, a região inferior tracionada e a região superior comprimida. E aí, qual que vai ser o meu estado final de tensões? Vai ser o somatório desses dois diagramas, né? O somatório das tensões de protensão mais as tensões desenvolvidas pelo meu carregamento, né? Em função do momento fletor ali. No final, o que eu tenho, né? Quando eu somar M mais P, eu tenho o quê? Apenas compressão na minha viga. Tá? Eu não tenho tração aqui, né? Aqui eu tenho uma situação de protensão completa, né? Eu zerei as minhas tensões de tração. Então, olha que interessante, eu tenho toda a minha viga de concreto trabalhando sob compressão. Fantástico, né? E aí nós temos diversas vantagens e algumas desvantagens em relação a essa tecnologia. Vale destacar, pessoal, que o concreto protendido é uma tecnologia já bastante utilizada, né? Não é uma tecnologia nova, já há algumas décadas o concreto protendido vem sendo utilizado, vem sendo popularizado ainda mais. Hoje em dia vai ser muito mais comum a gente trabalhar com elementos de concreto protendido, mesmo em edificações pequenas, tá? Lajes protendidas hoje em dia já é bastante comum. Então é uma tecnologia que se popularizou muito, porque de fato ela é muito eficiente, né? Pensa, com uma seção completamente comprimida, eu estou aproveitando todo o concreto da seção. Então, é um tipo de tecnologia que permite uma estrutura muito mais eficiente. Eu posso dimensionar peças menores, né, peças mais esbeltas, ou ainda eu posso vencer maiores vãos em função dessa maior eficiência estrutural. Tá? Então, existem diversas vantagens. Além disso, como eu não tenho tensão de tração, o meu concreto não vai se fissurar, né?
Porque no concreto armado tradicional, o concreto se fissura, né? Lembra lá, no final do estágio 1, a gente tem a fissuração do concreto. E aí o concreto sempre vai se fissurar, e daí todas as tensões de tração vão para a minha armadura de flexão. Né? Então, no concreto armado, de fato, o concreto se fissura. Né? É o que a gente espera. Afinal de contas, ele vai estar sendo tracionado. Agora, no concreto comprimido, não, a gente não tem fissura, porque o concreto só está comprimido, né? Ele não está sendo tracionado. Então, é uma condição ótima, porque reduz a fissuração, né? E como reduz a fissuração, acaba reduzindo a deformação também, porque daí a gente não tem mais o efeito final de flexão, né? De tração em uma região e compressão em outra. Não, eu só tenho compressão. Então, as minhas deformações serão muito mais reduzidas, assim como as minhas fissuras. Tá? Por isso que quando essa primeira definição aqui de norma, né, a princípio nos parece estranho, mas depois que a gente entende o conceito de concreto protendido, essa definição está exata, né? São, de fato, os elementos em que as armaduras são previamente alongadas, com a finalidade de impedir ou limitar o desenvolvimento de fissuras e deslocamentos. Tá? E por que essas armaduras são alongadas? Né? Porque a proteção eu faço, a gente vai ver depois, né, os dispositivos e tal, e o cálculo também das tensões de proteção e diâmetro das cordoalhas, mas a proteção, né, essa aplicação da força de proteção aqui, ó, eu faço ela por meio do tensionamento da minha armadura de proteção, tá? A armadura de proteção AP não são barras de aço, como no concreto armado, são cordoalhas de aço. Então, nós pegamos essas cordoalhas, essa armadura de proteção, e aí a gente alonga ela, tá? Até a tensão respectiva à minha força de proteção. Aí, depois que eu alonguei ela, eu tensionei a minha cordoalha, né? Eu tensionei a minha armadura de proteção. Aí, eu interrompo o meu tensionamento, essa armadura ela vai tentar voltar para posição inicial, né? Porque ela foi tensionada, alongada, quando eu interrompo a aplicação de tensão, ela tende a retornar para a posição inicial. Só que ela é impedida, tá? Porque essa armadura ela vai estar encunhada em dispositivos de apoio e ela vai estar impedida de retornar à posição original. Com esse impedimento, por ação e reação, né, a força de tensão que eu alonguei a minha armadura, ela é transferida para o meu concreto, tá? Então é justamente essa armadura que vai o quê? Comprimir o concreto da minha viga protendida, tá? Essas cargas P de proteção, elas são aplicadas pela minha armadura de proteção, que a gente chama de armadura ativa, tá? Porque ela exerce força sobre a minha viga, e né, essa força ela é aplicada em função, né, desse alongamento da armadura, tá bom? Para o pessoal esse conceito, porque o entendimento, né, do concreto protendido, tá, desse conceito fundamental, né, do porquê que a gente está alongando a armadura, o porquê que a gente quer aplicar uma força de proteção, é fundamental para a gente entender a tecnologia, tá? Vamos lá. Analisando esse quadro aqui de vantagens e desvantagens, né? Então, quais são as vantagens do concreto protendido? Bom, a fissuração é baixa ou nula, assegurando uma maior durabilidade das peças. Lógico, né? Eu reduzi ou zerei as minhas tensões de tração, então a minha viga vai se fissurar muito pouco ou não vai se fissurar. E a gente sabe que a partir da fissuração da viga, eu permito a entrada de agentes agressivos à minha armadura. Então, quando eu não tenho fissuração, ou a minha fissuração é muito baixa, eu acabo aumentando a durabilidade das minhas peças, né? Outra vantagem, apresentam menores deformações do que estruturas similares, fletidas em concreto armado, sim, né? Em função justamente de eu ter toda a minha seção comprimida, as minhas deformações serão muito menores, né? Eu não vou ter aquele efeito de flexão. Na proteção, é como se a gente aplicasse uma contraflecha, né? Esse estado prévio de tensões aplicasse uma contraflecha na minha viga, e aí depois que a gente faz o carregamento, né? A deformação em função do carregamento se equilibra, né? Com essa deformação da contraflecha, tá? E aí no final eu tenho uma deformação final residual ali muito baixa, né, muito pequena. Outras vantagens.
permitem menores seções e dimensões estruturais, porque eu tenho uma tecnologia com eficiência estrutural muito maior, então eu vou poder dimensionar menores peças, né, peças mais esbeltas. Como eu tenho seções estruturais menores, né, os elementos em concreto protendido serão mais leves do que os similares em concreto armado, e em alguns casos eu posso, inclusive, atingir menor custo. Tá? Em linhas gerais, o concreto protendido ele é mais caro, porque ele vai envolver, né, uma mão de obra especializada, equipamentos especializados, materiais de alto desempenho, que serão mais caros. Né? No entanto, dependendo do que eu estou fazendo, compensa, tá? Ele acaba saindo mais barato, porque se eu fosse vencer um grande vão, por exemplo, se eu estou trabalhando com um grande vão, precisasse vencer esse grande vão em concreto armado, eu teria que projetar uma viga muito grande, muito robusta. Então eu gastaria muito em material, ela acabaria ficando muito grande, e se eu adoto concreto protendido, essa viga fica muito menor. Então, dependendo do caso, o concreto protendido pode ser sim mais barato. Algumas desvantagens, né, são as operações de proteção vão exigir mão de obra e equipamentos especializados, né, então vai precisar de mão de obra capacitada para isso. Necessidade de cuidado quanto à corrosão nas armaduras de proteção, perigo de ruptura frágil. Aqui, como a minha armadura ela é ativa, ela está aplicando tensão na minha viga, eu não posso permitir corrosão de maneira alguma, né? Então daí a gente vai ter que proteger bem essa armadura. Geralmente a gente vai, né, adotar cordoalhas de proteção já engraxadas, encapadas, né, que elas têm várias, né, daí várias películas protetivas ali de anticorrosão, tá? Então nós precisamos tomar bastante cuidado em relação a isso. E uma outra desvantagem é que as construções protendidas exigem atenção e controles superiores aos necessários para o concreto armado convencional, né? Então a execução ela vai exigir mais técnica, né, um maior controle tecnológico durante a sua execução do que o concreto armado convencional. Algumas analogias que aqui o livro de vocês traz, que eu acho interessante para a gente entender, né, esse processo de proteção, vamos abstrair aqui, são apenas algumas analogias, tá? Mas para nos ajudar a entender esse processo de proteção, a gente pode pensar, por exemplo, né, numa série de livros aqui, um do lado do outro, a gente vai tirar da estante, né? Se a gente simplesmente pegar esses livros e arrastar, tá, ou tentar erguer eles, só pego as minhas mãos, posiciono ao lado das extremidades e tento erguer. Eu não vou conseguir levantar esses livros, né? Porque aí eu vou ter a gravidade atuando, né, no peso próprio dos meus livros, né? Uma força que vai tender esses livros para baixo, então meus livros vão cair. Eu não consigo mover. Agora, se eu pego as minhas mãos e aplico uma força horizontal nas laterais desse livro, né? Aplico essa força horizontal, aí eu consigo mover esses livros. Né, de maneira análoga, é mais ou menos o que acontece, né, na proteção, tá? Já aqui a gente tem uma outra analogia, que é a do barril, né? O barril, ó, ele tem esse formato, né, composto por diversas ripas de madeira na vertical, tá? E aí, se eu não tivesse esses anéis de compressão aqui, se eu tivesse só essas ripas verticais em madeira e enchesse o meu barril, a água ia causar empuxo nas paredes do meu barril e todas essas ripas iam tender a abrir, né? Agora, quando eu uso esses anéis de compressão, né, o que eu faço? Eu estou comprimindo todas essas ripas verticais que serão futuramente tracionadas pela pressão hidrostática da água, né, pelo empuxo da água. Então, esse anel de compressão em um barril, por exemplo, né, ele comprime todas essas tiras que serão tracionadas futuramente pela pressão hidrostática da água. Né? Então, ela tem essa função de manter em equilíbrio a estrutura do meu barril. É uma analogia que a gente pode pensar também para entender, para nos ajudar a entender o concreto protendido, certo? Bom, pessoal, como a gente tem 5 minutos finais de aula, deixa eu ver se chegou alguma dúvida. Se chegou, bom, não chegou. Então eu vou continuar aqui com mais 2, 3 slides, já que a gente tem 5 minutos de aula, tá? E vou abordar os tipos de proteção, tá bom? Nós temos, fundamentalmente, 2 tipos de proteção, a pré-tração e a pós-tração, tá? Quando eu tiver com concreto com armadura pré-tracionada, tá? Eu estou falando da pré-tração,
também conhecido como proteção com aderência inicial, tá? No alongamento da minha armadura ativa, a gente utiliza apoios independentes em relação ao elemento estrutural, antes do lançamento de concreto, tá? Então, na proteção por pré-tração, eu alongo a minha armadura, né? Eu faço a proteção da minha, o tensionamento da minha armadura antes de concretar o meu concreto, né? Antes de lançar o meu concreto. Então, eu alongo a minha armadura, né? E apoio em dispositivos independentes da minha peça. Aí, depois, eu concreto, espero o endurecimento do concreto e aí sim eu desconecto os meus dispositivos de apoio da minha peça, tá? Aí eu tenho uma pré-tração, eu alonguei a minha armadura antes de concretar a minha peça. Esse tipo de proteção por pré-tração é muito utilizado em estruturas pré-fabricadas, tá? Com pistas de concretagem. Nessa figura a gente consegue enxergar uma pista de concretagem. Aqui eu tenho os meus dispositivos de apoio independentes, onde eu vou fazer o alongamento da minha armadura. Aqui eu tenho, né, esse dispositivo à direita é a minha cabeceira passiva, nesse dispositivo à esquerda é a minha cabeceira ativa, onde eu vou fazer o alongamento, né? Então são essas cordoalhas aqui que eu vou tensionar, tá? E aí, depois que eu tensiono essas cordoalhas, aí eu venho, concreto os meus elementos, concreto a minha viga aqui, todos os meus elementos, e por fim, depois que o concreto endureceu, eu separo, né, eu rompo aqui essa ligação entre as peças e a cabeceira, tá? Esse tipo de proteção é por pré-tração. Aí, na pós-tração, quando eu tiver concreto com armadura ativa pós-tracionada, conhecida também como proteção com aderência posterior, aí o pré-alongamento da armadura vai ser realizado após o endurecimento do concreto, tá? Então eu não vou tensionar antes de lançar concreto, não, eu vou passar a minha armadura ali, deixar ela posicionada dentro da minha viga, aí eu venho com o concreto, lanço o concreto, concreto a minha viga normal, depois que o concreto endurecer, aí eu pego essa armadura que eu passei e tensiono ela, tá? Eu faço uma pós-tração. E uso como apoios o próprio elemento estrutural, tá? Porque como o concreto já está endurecido, eu não preciso mais de apoios independentes, né? Eu posso tensionar a minha armadura e apoiar ela diretamente na minha viga, tá? E depois, para garantir a aderência da armadura ao concreto, né, a gente vai injetar uma nata de concreto nas bainhas metálicas, porque eu vou passar essas cordoalhas de aço, né, dentro de bainhas metálicas, tá? Que é um condutinho circular metálico onde eu passo as minhas cordoalhas. Aí, concreto endureceu, tensiono a minha armadura e aí depois eu injeto dentro dessas bainhas metálicas uma nata de concreto para garantir a aderência da armadura com o concreto, tá? O interessante após tração é que eu posso fazer curvatura no meu cabo de proteção, né? É interessante que essa curvatura acompanhe o diagrama de momento fletor, tá? Para quê? Para garantir que eu tenha cabos de proteção sempre nas regiões tracionadas, ora momento negativo, ora momento positivo, né? Então, quando eu tenho momento positivo, eu preciso ter cabos de proteção ali naquela região. Aí depois, se eu tenho momento negativo, eu tenho que ter cabos de proteção, né, na região superior ali, naqueles trechos onde eu tenho o momento negativo, tá? Então, o ideal é que esse cabo de proteção acompanhe o diagrama de momento fletor, que é o que a gente tem nessa figura, né? Ó, tá vendo? Ó, aqui os cabos de proteção estão na região inferior da viga, que é o trecho de momento positivo, e aí conforme vai se aproximando do apoio, onde eu posso ter momentos negativos, né? Aí eu vou elevando, né? Vou dando essa curvatura nos meus cabos para elevar essa armadura de proteção para as regiões superiores da viga nos trechos em que eu tenho momento negativo, tá? Então, essa curvatura eu posso dar apenas nos casos de pós-tração, tá? Na pré-tração eu não consigo fazer isso, ok? E por fim, eu posso ter ainda a pós-tração sem aderência,
que aí é quando o pré-alongamento da armadura ativa é executado depois do endurecimento do concreto, mas a proteção ela é externa, essa armadura fica externa à minha peça, então eu não tenho aderência dessa armadura com o concreto. A aderência ela é feita apenas em pontos localizados, a partir de alguns dispositivos, tá? Então, esse tipo de pós-tração sem aderência é representada para os casos de proteção externa, tá? E a proteção externa ela vai ser bastante utilizada quando eu preciso fazer algum reforço estrutural, né? Eu não posso invadir a minha peça, daí eu faço a proteção externa daquela peça, para reforçá-la estruturalmente. Okay? Eu finalizo o conteúdo por aqui, então, pessoal, porque o nosso tempo acabou também, né? Aí na próxima aula a gente retoma discutindo a proteção, tá? Não recebemos nenhuma dúvida aqui, né? O Nicolas mandou sem dúvidas por enquanto, professor, aula excelente e detalhada, obrigado, Nicolas. Maravilha, então, tá? Então, a princípio, vocês não têm nenhuma dúvida, mas se elas surgirem, a gente tem aulas aí para discutir, vocês podem mandar mensagem pelo AVA também, tá? Mas aí na próxima aula a gente retoma concreto protendido, então nós vamos estudar os tipos de proteção, no sentido de proteção completa, parcial ou limitada, vamos aprender a calcular as tensões de proteção e depois fazer o dimensionamento das cordoalhas também, ok? Eu me despeço por aqui então, pessoal, agradeço a companhia de todo mundo, desejo um bom fim de semana, aproveitem aí, descansem bastante e nos vemos no próximo sábado, ok? Um abração, pessoal, até a próxima.